Vamos lá. Bom dia a todos. Eu falo que é um prazer vir fazer o Evangelho, né? Mas é uma tortura toda vez. Porque a Carmen nos avisa com 3, 4 meses de antecedência. Mas o duro é escolher o tema. Aí você começa a ver um tema e fala, ai, não é isso, ai meu Deus, você vê outro, não é isso. E aí fica 45 minutos do segundo tempo, que ontem, tá aqui meu pai e minha mãe, não deixa mentir, meia-noite eu escrevi no Evangelho. Porque não conseguia decidir o tema. E eu sempre falo que eu gosto de decidir o tema com coisas que façam sentido para mim, que façam sentido para a minha vida, né? Que aí eu acho que se faz sentido para mim, vai fazer sentido para as outras pessoas também. E o tema escolhido, e eu falo que o plano espiritual, né, não faz nada à toa, porque o Marcos começou falando aqui, bem dentro do tema que eu vou estar falando hoje, que é sobre liberdade. O que é liberdade? O que é ser livre? Né? No Livro dos Espíritos, o livro 3º do Livro dos Espíritos, ele fala sobre leis morais. E o capítulo 10 das leis morais trata exatamente da lei de liberdade. E aí eu pergunto, né, o que hoje, né, o que é ser livre? Você se considera uma pessoa livre? Eu me considerava uma pessoa livre. Depois que eu comecei a estudar, comecei a escutar algumas coisas, eu falei, está bem longe disso. Está bem longe disso, né? A gente precisa entender que a liberdade, ela é muito maior do que simplesmente a subjugação de uma pessoa a outra, né? A escravidão, algo que é imposto e que a gente sabe que já há quantos anos que foi... Há quantos anos, né, que foi assinada a Lei Áurea, mas a gente encontra aí, vira e mexe, aparece sobre algum tipo de escravidão, né, que acontece até hoje. A gente precisa se apropriar realmente do termo liberdade para a gente poder realmente ser livre, né? A escravidão, que é uma forma de abuso, com o progresso, ela tende a ser extinta, assim como todos os abusos, né? Mas a gente ainda está muito longe disso, né? Infelizmente, a gente ainda tem que caminhar muito para chegar nesse ponto, né? A liberdade, ela é algo que ela deve ser promovida, é passo a passo, aos poucos, né? A liberdade vem com o conhecimento pleno, ela se amplia, né? Ela ganha cada vez mais significado quanto mais a gente se conhece. A ideia de que a gente pode ser livre é aquela coisa de que a gente pode fazer tudo da forma que a gente quer, quando a gente quer, é uma forma errada, né, de se achar livre. Porque muitas vezes, eu posso fazer tudo, né, eu faço só o que eu quero, da forma que eu quero, você acaba atingindo a liberdade do outro, acaba sendo desrespeitoso com o outro, né, com a pessoa próxima de você, né, e você invade um espaço que não lhe pertence, que não é seu, né? A liberdade, ela é uma condição que né, todo mundo procura na vida, e existe, e é o que eu falei,
existe uma linha muito tênue, onde começa a minha liberdade, aonde ela termina e começa a do outro. É a coisa do direito e do dever também, né? Meu direito vai até aqui, porque daqui para cá é direito do outro, é dever do outro. Meu dever vem até aqui, daqui para cá é do outro. Então a gente precisa ter isso muito claro para realmente não invadir, não ser desrespeitoso com o outro. A liberdade, ela é um conceito diário, é um conceito que deve ser começado a trabalhar dentro de casa, né? É onde a gente tem que exercer realmente o sentido de liberdade, é onde a gente começa exemplificando, né? Porque é desde pequenininho que a gente vai aprendendo realmente o que é liberdade, o que é ser livre, né? E numa das palestras que eu escutei, né? Eu escutei aqui várias, e eu achei muito interessante que um dos palestrantes, ele falou que ser livre é você ter um amor para se prender. Isso é liberdade. Você realmente ter um amor e se prender a esse amor, né? É dividir alegria e tristeza, conquistas e derrotas, é realmente poder escolher em estar ou não ali, naquele lugar, naquele momento, naquela situação. E ele completa falando que isso é ser livre, né? Que só o amor liberta, que o amor jamais escraviza. É estar em algo por querer estar, é dividir tarefas, é ter liberdade de ação. E a liberdade, você ser livre, está muito ligado realmente à ação, né? Ser livre implica na liberdade de fazer suas próprias escolhas. Que eu falei, é um exercício diário, né? Você saber escolher, fazer suas próprias escolhas, né? Até porque, se você escolher e der tudo certo, ótimo, né? Se não der, a escolha foi sua, né? O problema vai ser seu. Você não fica subordinado à escolha de ninguém. Amanhã ou depois você não vai apontar para ninguém porque, eu fiz tal coisa porque você escolheu dessa forma, porque você quis dessa forma, né? Nada imposto. A gente fala, né, que o casamento é um exemplo clássico disso, né? A mulher manda e o homem faz, é isso? Mais ou menos isso? Não devia, mas é. Então, no casamento a gente precisa ter essa liberdade de dizer não. A gente tem que ter a liberdade de falar, a gente tem que saber a hora de se calar também, né? A gente precisa ter essa liberdade de escolha, de não querer, e é ali que a gente exercita realmente essa liberdade, o que é realmente ser livre, né? E através disso, acaba extrapolando, né? Você começa isso em casa e isso extrapola para o seu convívio, né? E acaba fazendo parte de tudo que você está inserido, mas tudo com muito respeito e responsabilidade, tá? A liberdade, ela nos proporciona o entendimento do momento do outro, do grau de evolução e maturidade de cada um. Nos traz o sentido de respeito no seu mais alto grau, né? É só com a maturidade e com a idade que a gente acaba tendo mais esclarecimento, né, sobre várias questões. Às vezes, a gente acaba fazendo coisas hoje que daqui 3, 4 anos, sei lá, daqui 2, 3 meses você fala, nossa, meu Deus, podia ter sido tão diferente, eu podia ter feito tão diferente. E isso não tem jeito, só vem com a maturidade mesmo, só vem, né, com a experiência de vida, né, não tem como, né. A liberdade, ela nos traz a capacidade de evoluir, aprender e desenvolver, e nos dá um entendimento de vida,
que nos possibilita colocar em prática várias questões de nossa vida. Ser livre não é fazer o que quer, quando quer, invadindo a liberdade do outro. Porque o universo, o funcionamento do universo, ele tem uma regra, ele tem uma disciplina, ele tem um planejamento, ele tem toda uma organização. E aí, se todo mundo for fazer só o que quer, como quer, da forma que quer, a hora que quer, vai virar uma bagunça, né? Tudo acaba virando uma bagunça. E aí você desorganiza toda uma ordem, acabamos agindo impulsivamente, sem nenhuma ordem, sem planejamento, pior ainda, sem nenhum tipo de educação, e acaba desequilibrando todo o sistema que está em nossa volta. E aí depois a gente reclama, né? Nossa, mas por que está tudo desequilibrado? Por que será que está tudo dessa forma? Ser livre é experimentar de forma responsável, independente, né? Ser livre é experimentar de forma responsável, independente do olhar crítico e do julgamento dos outros. Né? Quando a gente chega nesse ponto de eu estou fazendo, eu tenho ações livres de acordo com as minhas escolhas e independe do que o outro pensa, do que o outro acha, né? Da crítica, do julgamento do outro, né? Eu sei lá, até não sei quantos anos, eu sempre tive o cabelo muito comprido. E eu fui cortando de chegar, né? Quantas vezes eu apareci aqui com a cabeça, não digo, né? Quase no zero, raspado. E tá tudo bem. Nossa, mas por que você faz isso? Porque eu quis fazer. Oh, meu Deus, eu tô bem, tá tudo certo. Entendeu? Então você ter esse... você não está agredindo ninguém, você não está tomando espaço de ninguém, né? E é só uma coisa, é a minha escolha, é a minha ação, e quem vai responder pela minha escolha e pela minha ação sou eu, né? E quando a gente chega nesse ponto, nós muitas vezes a gente começa a mudar nossos valores, né? A gente começa a criar outros valores, a gente acaba deixando o apego de lado e as coisas começam a ser mais naturais, né? A gente deixa um pouco aquela necessidade de ter. Ser livre é saber agir nas situações que a vida nos apresenta. E aí, em uma das palestras que eu escutei, ele fala exatamente: conhece-te a ti mesmo, que é a melhor forma de se obter e exercitar a liberdade. Pois é através dessa liberdade que você consegue perceber do que você é capaz, do que você precisa melhorar, o que você precisa fortalecer em você. Com isso você consegue ficar cada vez mais livre e seguro de si. Mas é aquilo de se conhecer, de fazer a reforma íntima, né? Olhar para você, é isso mesmo que eu quero? Ou eu estou fazendo por modismo, porque alguém falou que é bonito, porque alguém falou que deve ser assim, né? E aí a gente fala, né, que uma criança, a gente fala, a criança ela é livre, ela não sei o quê, né? Ela é livre, ela tem até um certo ponto, porque a liberdade realmente verdadeira, ser livre realmente, ela só vem com a maturidade. É só com a maturidade que a gente consegue realmente ser livre. E aí, até numa das palestras, ela dá um exemplo clássico, né, de liberdade, que ela fala assim, que você compra um chocolate. E aí você mora sozinho, você vai deixar o chocolate ali, você sabe que daqui 2, 3 dias, se você procurar, ele vai estar ali, né? Você tem essa liberdade, né? Tá ali. Agora, se você mora com mais pessoas dentro de casa,
Você comprou, você comeu, você deixou ali. Daqui 2, 3 dias você vai procurar? Já era, acabou, não tem. Né? Aí ela fala isso, ela fala assim, é uma coisa que a gente precisa ensinar desde criança, né? Porque eu preciso ter a liberdade de escolher o meu momento de eu vou comer nesse momento, eu não quero comer agora, eu vou comer depois, né? E quem tem criança pequena em casa, assim, que tem filhos, irmãos, sabe que não é bem assim, né? O pai comprou um negócio, colocou na geladeira, filho, se você vai comer agora, porque se você for comer daqui 5 minutos, não tem mais, porque o seu irmão já comeu tudo. Em casa é assim até hoje. Olha lá, em casa é assim até hoje. Você vai comer, você come, porque a hora que o Rogério chegar, acabou. Né? Então você tem liberdade para escolher o momento que você vai comer, a não ser que você esconda, né? Você vai lá e esconda para comer depois, né? Então a liberdade ela é conquistada através de um processo de amadurecimento. É um trabalho que ele é feito em casa, desde criança, que é respeitar o momento do outro, a escolha do outro, né? E outra coisa, o que não é bom para mim, não é bom para o outro, não é bom para ninguém, né? Se não é bom para mim, por que tem que ser bom para o outro? Né? Se eu não quero algumas coisas para mim, por que eu faço para o outro? A pessoa livre, a gente fala que a pessoa que ela é livre, ela incomoda um pouquinho, né? Porque ela não está presa a ninguém, ela não está presa a nada, mas ao mesmo tempo ela faz parte de tudo. Ela consegue permear todos os campos da vida dela, né? Ela passa por tudo sem se apegar, mas sempre amando, ajudando, respeitando, né? São pessoas que aprenderam a compartilhar seu conhecimento, suas habilidades, colocam em prática com atitudes livres e exemplificam de forma prática realmente, né? A pessoa livre, ela age no bem, ela age no momento certo, ela consegue perceber a hora que pode falar, a hora que ela pode se manifestar, a hora que ela tem que calar, né? E uma pessoa que nos ensinou muito isso foi Jesus, né? Ele nos ensinou isso da forma mais livre, né? No mundo. Por quê? Ele veio, ele soube viver no mundo sem ser do mundo, né? Diferente de nós que ainda se apega a tudo, né? Que temos necessidades mundanas, né? Justamente por estarmos em um planeta de provas e expiações, né? A gente ainda possui algumas amarras, né? Que acaba nos levando para esse apego, né? E a gente precisa ir se livrando disso, né? Até mesmo para essas amarras são condições para que a gente possa evoluir. A gente precisa das coisas materiais, ninguém está falando que não precisa, a gente precisa das coisas materiais, né? A gente precisa realmente disso para a nossa existência, mas que a gente não tenha apego, né? Que a gente passe a dar mais valores às coisas, vamos colocar assim, espirituais do que às coisas materiais, né? Que a gente não seja escravo das coisas mundanas, tá? Hoje, o conceito moderno de liberdade, ele fala, né, atualmente, ele é bem diferente do que era praticado antigamente, né? Ele tem o seu foco voltado totalmente ao indivíduo, suas particularidades, seus desejos pessoais e não no ser humano como um todo. Ele compartilha diferentes pontos de vista, que significa ser livre, e cada ser age em seu próprio meio a fim de realizar um sonho em particular. Desapegar-se do material
tá? É que eu vou dar uns exemplos, tá? Então, no conceito moderno, o que importa para ser livre, né? No conceito de liberdade hoje é o meu desejo, o que eu desejo, o que eu quero, né? Independente do que isso vai custar, né? Então, o meu sonho é viajar pelo mundo, sei lá, terminar um relacionamento que eu acho que não está tão bom, deixar um emprego que não me completa, para mim não está legal, entre outros, né? Só que ele deixou uma coisa bem explícita assim, né? Que não interessa se isso vai implicar na infelicidade de terceiros, tá? Eu de repente, meu casamento não tá tão legal, né? Então eu vou me separar, independente do que a outra pessoa vai achar. O problema é dele, o que ele vai fazer da vida dele, se ele tá feliz, se ele não tá. Não tem mais esse... Vamos conversar, vamos ver, vamos tentar encaixar, né? O que importa é a minha felicidade, independe da felicidade do outro, né? E a gente sabe que, de acordo com o Evangelho, com todo o ensinamento, a liberdade de um indivíduo jamais deve sufocar a escolha alheia, né, do outro, a infelicidade do outro, né, e fazer o que a gente estava falando até agora, né, que fazer simplesmente o que se bem entende, sem pensar no outro, né. Para mim, né, esse conceito atual de liberdade, ele parece um conceito bem egoísta. Não vou falar nem que é meio egoísta, é um conceito bem egoísta, né, onde somente o que eu desejo é o que importa, né. Se voltarmos no Evangelho, né, o Evangelho ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, né, da mesma forma que eu me amo. E aí, se eu quero ser feliz, como é que eu consigo ser feliz? Como é que eu consigo ser livre se eu estou causando a infelicidade aí para outras pessoas, se eu estou tirando a liberdade de outras pessoas, né? Então, para mim, esse sentido, esse conceito hoje moderno de liberdade, para mim, ele é um tanto quanto egoísta, né? Hoje, todos falam o que querem, ouvem o que querem, né? A liberdade de expressão hoje se tornou uma arma perigosa e poderosa na mão das pessoas, né? Por causa das redes sociais, hoje cada um fala o que quer, do jeito que quer, se escondendo, né? Achando que são inatingíveis. Então, eu me escondo atrás de um celular, né? E eu falo o que eu quero, eu coloco o que eu quero ali, e muitas vezes essa liberdade acaba fazendo um mal imenso, né? Porque ela mexe com a dignidade das pessoas, às vezes mexe com a moral daquela pessoa, né? Mexe demais com a vida de outros indivíduos, né? E hoje a gente vê muito, né, nas redes sociais aí, meio que a imposição de um padrão, a imposição de alguns estereótipos, né? E isso acaba subjugando o outro, né? Acaba tirando a liberdade do outro, né? Muitas vezes eu não concordo com o modo de pensar, agir, fazer das pessoas, mas eu devo respeitar isso, né? Eu não preciso compactuar, ajudar, aceitar algumas ideias e atitudes, mas eu respeito, ok, né? Até porque as pessoas têm valores diferentes, né? E a consequência da escolha é de cada um. Agora, se eu acabo julgando, invadindo
né, essa escolha do outro, a consequência acaba vindo para mim também, né? É importante frisar que, ao mesmo tempo que a liberdade de expressão pode representar a mais plena libertação das amarras da sociedade e a soltura das mordaças, falar o que pensa pode significar um tiro no próprio pé, tornando-o prisioneiro da sua própria intolerância e sentimentos descontrolados e negativos, né? Você pode sim muita coisa, que foi o que o Marx falou. Você pode muita coisa, mas você deve, né? O apóstolo Paulo, ele já dizia que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? E é a lei do livre-arbítrio, né? Você faz as suas escolhas. A liberdade, ela pressupõe, de acordo com o conceito filosófico e natural, tudo aquilo que você faz, mas principalmente tudo aquilo que você não gosta, mas que por necessidade acaba fazendo e aceitando, né? Principalmente hoje em relação à saúde física, à saúde mental. Às vezes, assim, puta, eu odeio academia, odeio, mas, né? A minha liberdade, por uma livre escolha, eu preciso ir para a academia, para minha saúde física, para minha saúde mental. Então, ser livre exige uma estratégia, né? Exige escolhas. O que eu quero escolher hoje para a minha vida e como isso vai impactar na minha vida mais para frente, né? Eu sei se eu vou estar viva daqui 10, 15, 20, 30, daqui 10 anos, não sei, mas eu já estou planejando para que eu esteja e que eu esteja bem, né? O Leandro Carnal, ele fala, né, uma das palestras que eu assisti dele, ele fala que somente o ser humano tem liberdade, porque somente ele tem o poder da escolha, né? Ele fala que jamais você vai ver um leão solto, né? Que a gente fala, ai, tá livre, né? É livre, tá solto. Você jamais vai ver um leão falando assim, a partir de hoje não como mais carne, eu só como planta, né? Aí ele até dá o exemplo de uma abelha também. Ele fala assim, a abelha tem a abelha rainha, né? E as operárias. Então as operárias se revoltam e vão acabar com essa monarquia, tirar a abelha rainha, né? E agora vamos colocar uma democracia aqui para... Né? Não existe isso, né? Ele inclusive fala do bebê, que o bebê ele não tem liberdade de escolha, né? Ele chora para mamar, não sei o que, mas ele não tem uma liberdade de escolha, porque ele não tem maturidade, ele não tem amadurecimento, né? O animal, ele age, mas ele age por instinto, é puramente instinto, né? E a liberdade, ela exige pensar, ela exige estratégia de vida, ela exige escolhas e, através disso, consequências, né? Quando a gente entende esse processo, nós tornamos pessoas livres. Liberdade é também fazer o que não gostamos porque é necessário, porque é saudável, porque é para o nosso desenvolvimento. Toda ação resulta em uma reação e, claro, em uma consequência. E isso implica em comprometimento e muitas vezes em infelicidade, prejuízo, enfermidade, desequilíbrios, né? Para sermos livres, precisamos entrar em contato com os nossos conflitos interiores, nos libertar de nossos equívocos, desacertos, das nossas dificuldades, o que não é fácil, mas pouco a pouco, com exercício diário, conseguiremos chegar mais próximo da verdadeira liberdade. E para encerrar, acho que eu falei tudo, né? Numa das palestras que eu escutei, acho que era até a... Deixa eu ver o nome dela aqui para não errar.
a Guiomar Santana e a Isilda Neto. Elas estavam falando, né, que o inteligente, ele aprende com os seus erros. Já o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, que sejamos mais sábios, né? Para que a gente não cometa os mesmos erros, que a gente consiga ter escolhas melhores, para agir de forma melhor e para que a gente seja cada vez mais livre. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês.